Todas as sextas. Boa noite, Bandeira. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Helene. Boa noite, Cláudio. Boa noite, nosso ouvinte, nosso participante aqui no Sintoniando Bem, para mais um Mundo Pet. Isto. E hoje, Bandeira, qual é o nosso programa? Hoje é o nosso 6º programa, né? A gente está tendo essa alegria, essa felicidade de fazer. E a gente continua estudando aquele opúsculo, né? Criado pela FEB e pelo Movimento pela Ética Animal Espírita. E hoje a gente vai falar as situações que estão previstas naquelas páginas 18 em diante, né? Isso. E falar um pouco de como é que é o tratamento aos animais e como é que a gente espera que seja esse tratamento aos animais, né? Isso, né? São trechos de André Luiz, né? Missionários da Luz. Irmão X, que é Humberto Campos, com Contos e Apólogos. E um trecho de Joana de Ângeles, O Despertar do Espírito. Então, todos esses trechos são retirados, né, do opúsculo. O opúsculo foi criado pela FEB e pelo MOV, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, e a gente tem se baseado no opúsculo e nos programas, né, deles, para a gente poder falar aqui com as nossas amigas e os nossos amigos. Então a gente vai começar. Você quer começar? Não, você vai fazer a oração. Nossa, eu já chego acelerada. Eu sempre chego acelerada, já querendo falar e tal. Vamos fazer oração, isso mesmo. Acerenar os nossos pensamentos, os nossos corações e pedir a Jesus e aos nossos benfeitores que ampare o programa, que nos ilumine, que nos conceda clareza nas explicações, no entendimento, que possa abençoar todas as pessoas, todos os seres humanos e não humanos, especialmente nesses momentos que estamos vivendo, com tantos conflitos armados, com tanta violência, e agora, né, com o clima também, com bastante frio, tanta gente, tantos seres humanos e não humanos sofrendo as consequências, né, desse ambiente que nós estamos provocando. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana e te pedimos que nos ampare, nos ilumine, nos guie nesse momento. Obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Agora você pode acelerar de novo. Agora a mulher chega doida. Já chego acelerada. Vamos lá então. Nossa, eu tô ficando meu óculos está ficando muito embaçado, porque tá frio e a máscara, eu tô tendo um problema sério aqui. Bom, então o nosso primeiro trecho tá no capítulo 4, Missionários da Luz. O capítulo que trata do vampirismo. E a gente pode começar, Bandeira, pensando antes, né, da gente entrar aqui, o que é o vampirismo? Quando a gente fala em vampiro, Bandeira, o que você pensa? Primeira coisa que muitas pessoas vão pensar a respeito de vampirismo, vampiro, né? Vampiro. Vai aparecer um filme de Hollywood, vai aparecer alguma coisa assim na cabeça das pessoas. Mas vampiro, por definição, é aquela pessoa que utiliza de outra pessoa ou de outro ser, né, ou de outro animal para a sua conveniência. E não apenas aquele animal que suga sangue das pessoas, né, esse tipo de coisa. Mas quando a gente pensa em vampiro, a gente já pensa logo, a gente lembra logo do morcego. Do morcego, né, do Drácula, e ali que sai à noite para poder sugar o sangue, né, de animais, de pessoas, mas o que você falou tá super correto, né? Isso mesmo. Então, o vampirismo a gente tem com muita frequência, né, quando algum irmão desencarnado se aproxima de um encarnado para sentir sensações que ele já não consegue mais do lado espiritual. Então, às vezes, uma pessoa que bebe,
né? Eu me lembro, toda vez que a gente fala disso, eu me lembro do teatro que o Zé Lúcio fez, né? Que tinha o pessoal que bebia e aí os espíritos ficavam ali próximos para sentirem as sensações ali do álcool, né? E assim, né, de diversas outras coisas. Por exemplo, desencarnou e está ainda, né, muito ligado ao mundo material, às vezes vai ficar próximo de pessoas que se alimentam de determinadas formas para sentir aquela sensação, né, que já não é mais possível no plano espiritual. Então, esse capítulo vai tratar do vampirismo, em Missionários da Luz, e a gente vai ler um trecho agora, André Luiz, tratando do assunto. Você quer ler ou eu leio? Posso ler. Então leia, por favor. Deixa só eu achar aqui que eu baixei. Tá bom. Tá aqui, ó. Você quer que eu leia essa parte do capítulo 4? Por favor, a gente não vai ler tudo não. Vamos lendo trechos e conversando, né? A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzida palestra entre os amigos encarnados. Uai. Você não quer que leia o trecho do capítulo 4? Não. Ah, tá. Você queria que lesse o capítulo 4. Só esse, entre abusos do sexo. Ah, tá, perdão. Do André Luiz. Do André Luiz. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas. André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, por meio da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Acho que aqui tem bastante... muito ensinamento, né? Então a gente pode começar pensando no seguinte. Ele começa falando dos abusos do sexo e da alimentação. A falta do equilíbrio, o abuso. Então o programa hoje, né, vai sempre abordar todos os textos, a gente vai acabar falando um pouco desses abusos do sexo e da alimentação. E fala que desde as mais, né... desde muito jovem. Né? Desde as mais tenras idades, né? Desde muito jovem a gente já começa a praticar esses abusos. E não somos educados a entender que existem seres que estão ao nosso redor para tanto nossa evolução quanto a evolução deles. E muitas vezes nós nos julgamos superiores a esses seres, quando na verdade não somos parceiros. E a gente se esquece que existem muitos seres superiores a nós, mas superiores mesmo, almas benevolentes, seres de luz. E a gente acha que a gente é o ápice da evolução, da criação, que nós somos a melhor figura de Deus e, na verdade, a gente não está com nada. A penúltima bolacha do pacote. Porque a última é muito quebrada. A última é muito quebrada, então é a penúltima, né? E aí eu fico lendo e às vezes eu fico pensando, não está aqui, é uma coisa que eu fico pensando. Sempre que eu estou lendo, eu fico imaginando, se nós fôssemos educados desde bebês a não comer carne, não nos faria falta. Então eu fico sempre pensando nisso, né? Não estou culpando, não é nesse sentido. Eu digo assim, se a gente já fosse, né, já fôssemos educados e evoluídos, né, os bebês não precisariam desaprender, né, de comer carne, de maltratar os animais.
E aqui tem um trecho que fala assim, ó, nesse segundo parágrafo, quando o Alexandre está falando com o André Luiz, ele fala assim: em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução por meio da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Então, aqui a gente pode ver que não está sendo falado, como você disse, que nós somos superiores. Em nenhum momento isso aqui é mencionado, né? Então, um trabalho de colaboração. Então, nós temos, né, que viver em colaboração com o meio. Colaboração e do amor. E do amor, claro. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Respeitar, não só respeitar, cuidar, né? Porque não basta não praticar o mal, mas a gente precisa fazer o bem. Não, e é interessante que o André Luiz continua nessa mesma obra, ele fala assim: os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperadamente à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se apenas os animais domésticos que, por confiarem em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegermos nem educarmos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de racionalidade, nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo dos seres superiores, benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílio mútuo? Quando a gente lê isso, dá vontade de chorar, né? Eu fico assim... A gente precisa melhorar muito. E assim, quando a gente está falando, é importante a gente, né, dizer aos nossos irmãos e irmãs, nós não estamos nos colocando aqui como melhores. Jamais. Né? Todos nós estamos numa constante evolução. Então, nós estamos aqui na condição de aprendizes, né, de pessoas, de espíritos que querem melhorar. Mas não jamais com a intenção de apontar o dedo, dizer, olha, você não pode, você não deve. Não, cada um tem seu momento, né? Cada um tá num momento evolutivo e a gente respeita todas essas etapas, né? Como a gente também está tentando, como todas as outras pessoas, melhorar. Né? E aqui a gente fica, a gente para ler esse trecho aqui que Alexandre está falando, né, com André Luiz, e a gente fica pensando, os animais, né, os seres não humanos, eles têm medo da gente. E o que é pior, os que não têm medo, a gente faz mal a eles. Né? Então eles estão muito certos de temerem. Porque o que a gente tem sido? Verdugos cruéis. Quem são os verdadeiros animais, né? Quem são os verdadeiros selvagens, né, cruéis. A gente age, às vezes, muito mais próximo ali do primitivismo do que propriamente, né, de evolução. Então, esse trecho, ele é muito marcante, porque ele fala que, né, os animais nos temem, e os domésticos que não nos temem, a gente maltrata. A gente mata, né? Porque fala que no cutelo, aceitam o cutelo do matadouro. Então, a gente, quando eu falo mata, eu não estou dizendo especificamente, às vezes, ali os pets. Mas os pets, muitas vezes, são maltratados.
do lado de casa, aquele cachorro chorando com frio ontem, coitado. Então, cachorro chorando com frio, aí hoje apanha porque tá chorando, né? E tem que chorar, ué, porque tá muito frio, e tá no frio. E no relento. Então, é muito difícil a gente ver, né, o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa compreender e respeitar os seres não humanos. Porque como a gente trata-os como coisas, a gente entende que como coisas a gente pode fazer o que bem entender com eles. E não é isso, né? Porque nós acabamos de ler que a gente precisa viver em colaboração. E aí, Bandeira, tem um trecho, deixa eu só ver se eu acho, aquele trecho que a gente anotou mais embaixo no texto. Tem uma parte aqui muito boa. Você quer ler? O Alexandre responde para o André Luiz, né? Os problemas são nossos. Você tá. Esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem esses hábitos igualmente nossos erros multimilenários, mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra, por amor, e utilizar-se-ão dos animais com espírito de educação, respeito e entendimento. Bacana, né? Muito. Tem que seguir isso. E a gente tem falado, né, praticamente em todos os programas, mas olha só, a missão do superior é amparar o inferior e educá-lo. E aquilo que eu falei não subjugá-lo. Eu falei isso no programa passado, né? A gente vive pedindo auxílio aos espíritos mais evoluídos. Aos espíritos superiores. Isso. E a gente vive, né, pedindo, pede aqui, pede ali, passou um aperto, a gente pede. E quando nos é dada a chance, né, de cuidar dos nossos irmãos que vêm, né, na nossa retaguarda, que ainda precisam chegar no ponto que nós chegamos e depois também caminhar, né, para evolução completa, nós maltratamos, matamos, subjugamos, né, e de todas as formas. Então a gente vê o quanto a gente tem trabalhado de forma contrária aos ensinamentos do Cristo. Quanto a gente tem exagerado, né, de forma a prejudicar a nossa evolução. E aí tem aquele trecho que está anotado no nosso script aí, que está mais embaixo, que continuando ainda em Missionários, quando André Luiz fala que ele estava assim, assustado, né, observando tudo que estava acontecendo. E aí o Alexandre fala para ele assim: por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador, que é o Alexandre. E nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras de touro e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiro de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai,
dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Então a gente vê, né, que quando o André Luiz fala meio que assustado, observando, né, essas questões do vampirismo, né, do comportamento, quando ele está lá no plano espiritual, e o Alexandre fala, opa, né, quando nós outros estávamos na carne, o que a gente fazia? Né? Matávamos os animais para nos alimentarmos. E aí, quando a gente fala em matar os animais, a gente sabe, e a gente acabou de ler, que essa é uma mudança, né, de vida que a gente precisa fazer, né, que é difícil, a gente sabe. É difícil em todos os sentidos, né, no sentido econômico, no sentido, né, de materialismo que a gente já vem carregando há milhares, né, de anos, mas a gente precisa dar esse passo. E é um passo de cada vez. Ah, mas eu não consigo deixar a carne. Ainda não consigo. Então, o que eu posso fazer? Você pode começar com outros passos, como, por exemplo, não comprar produtos que foram feitos usando animais, pesquisas com animais. Então, já temos muitos produtos que são vendidos que já vem escrito no rótulo, que não foram testados em animais. Então, a gente pode começar a não comprar uma roupa que tem couro, que foi feita de couro, uma bolsa, um sapato. Então, a gente pode começar com essas atitudes, podemos relembrando a questão da produção do lixo. Então, a gente pode ir gradativamente trabalhando para essa evolução. Se eu não consigo ainda deixar totalmente a carne, então que eu dê um passo, né, para começar a fazer outras coisas que eu posso, né? Porque deixar de comprar uma roupa é possível, deixar de comprar um sapato é possível, né? Diminuir a produção do lixo. Então, são pequenos atos que todos nós podemos fazer. E aqui a gente está falando isso de uma forma muito amorosa, não é no sentido de crítica. Porque a gente também está nesse caminho, a gente também está tentando, né, dar esse passo. Então, é importante que a gente comece, né? E se for possível, começar a fazer essa mudança, né, essa transição de carne, de tudo que vem, né, dos animais, que a gente faça. Mas se não der, não deixe para depois também, não fique pensando assim, eu vou deixar para minha próxima reencarnação. Não, vamos começar os passos agora, vamos tentar evoluir um pouco mais agora, não vamos deixar para depois o que já pode ser feito hoje, né? Então vamos tentar, é difícil? Nós não estamos dizendo que é fácil, mas também a gente não está dizendo, olha, pare hoje. Tente fazer isso gradativamente, a gente precisa ir fazendo gradativamente, o próprio livro traz que isso tem que ser feito de uma forma gradativa, tanto da parte econômica quanto da alimentação, mas a gente precisa superar isso, né, para que a gente tenha condição de ir para o mundo de regeneração. Eu vejo as pessoas, os irmãos, as irmãs, falarem, né? É difícil demais, eu não dou conta ainda. Tudo bem, começa devagar, você não precisa dar conta repentinamente, da noite para o dia, né? Toda uma rotina de 30, 40, 50 anos não vai acabar em 30, 40 segundos. Mas é importante que se comece o bom hábito, que se comece a caminhada. De quantos passos vai ser, não sabemos, mas o primeiro passo é necessário. Isso mesmo. Seguindo aqui nessa leitura, né, o Alexandre continua falando com o André Luiz. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva. Então, essa parte aqui também é bem pesada, né, para a gente refletir. É bem importante. Porque, olha só, o suíno comum era colocado por nós em regime de ceva. Quer dizer, o que é ceva? A engorda.
né? E o pobre animal, muitas vezes, à custa de resíduos, devia criar para o nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Então, quer dizer, a gente bota o porco para engordar, porque é extremamente obeso, né? Porque ele tem que acumular gordura, ele tem que ficar bem gordo, né? Depois ele é sacrificado para que a banha, essa gordura, seja retirada para que a gente faça uso. Servir aos seres humanos. E será que é realmente preciso usar a gordura do porco ou nós podemos usar o óleo vegetal? É muito interessante que a gente... O óleo de girassol. Canola, girassol. O próprio óleo de soja, não sendo mais saudável, mas também é uma excelente alternativa. Os azeites, né? Óleo de coco. Muitas pessoas falam assim, mas quando eu cozinho com a banha de porco, a panela não fica preta. Quando eu cozinho com óleo, a panela empreteja. Isso é a saturação dos óleos. E aí, resultado, é só lavar a panela que o preto sai, é só arear. Então, são atitudes que a gente pode deixar, porque hoje a nossa evolução, graças a Deus, é tanta que a gente já pode substituir muitos alimentos que antes eram estritamente de origem animal. E isso por outros, né? Hoje é possível, nós temos alternativas, que talvez em tempos pretéritos nós não tivéssemos essas alternativas, mas hoje nós temos. A soja. Né? Não é só, a gente tem, né, uma série de opções de alimentos. Né, de alimentos que a gente pode fazer essa troca. E seguindo, olha só, né? O que mais que a gente faz? Aquele pão colocávamos, né? Mas nós ainda colocamos, né? Então, colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Então, a gente faz com que, né, os gansos comam mesmo sem querer, né, porque a comida é colocada dentro da goela. Colocado lá na goela e enfiado ali, né, goela, literalmente goela abaixo, né, para que ele engorde, para que o fígado seja... Ele entra numa situação que a medicina chama de esteatose. O fígado fica gordo. E a partir desse fígado gordo e grande, eles fazem a remoção do fígado e preparam um patê de fígado de ganso. E não só, né? O ganso também é retirado das penas, né? Para travesseiros, né? Terrível. Então, eles aproveitam quase tudo. E aí, seguindo, em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios a incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Então, olha que bonito esse final aqui, né? Então, vai chegar o tempo em que a gente vai realmente aprender a respeitar os animais, viver como irmãos. Né? Vai chegar esse momento da nossa evolução que a gente vai aprender a respeitá-los e cuidar. Né? A gente vai chegar porque eles também precisam evoluir. E quando a gente mata, né? A gente já falou sobre isso, mas quando a gente acaba matando um animal ou qualquer ser
né, antes da data, antes do período que ele tem previsto para ficar na Terra, a gente vai estar diminuindo o tempo dele de evolução. Então, se a gente pensar, por exemplo, na vaca, quantos anos vive uma vaca se ela ficar solta lá no pasto? Possivelmente uns 20 anos? Às vezes mais. Então, e quando ela é criada para o matadouro, ela vai viver aí em torno de 18 meses, 24 meses. 2 anos, 3 anos. Muito. Acho que não chega a 3, né? Então, olha só, quanto tempo a gente diminuiu, né, de oportunidades de evolução, quer dizer, em torno 80, aí de 90%. Em torno de 18 anos, jogando pouco aí, 20 anos, a gente vai ter encurtado em mais ou menos 18 anos as possibilidades de evolução desse ser, né, para atender o nosso egoísmo. Terrível. Infelizmente, precisamos discutir mais, entender mais, aprender mais e oportunizar esse crescimento espiritual aos seres humanos. Quer continuar? Não, por favor. Na leitura. Semelhante realização. Essa parte não veio para mim, da semelhante realização. Ué. Não. Semelhante realização é de importância essencial na vida humana. Aqui a gente continua ainda com Alexandre, né? Porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão dessas entidades, né, como a gente falou do vampirismo, a gente tem que lembrar, né, que esses espíritos se aproximam e às vezes nem é por maldade, mas é porque eles querem sentir aquelas sensações, né? Então eles, e com isso a gente pode, né, com essa não sei se o termo melhor seria perda de fluidos, a gente pode vir a adquirir doenças, né? Ficar doente, sofrer consequências em razão desse consumo, né, às vezes exagerado de carne, de álcool, né, para que esses irmãos que estão no plano espiritual tenham essas sensações, né, que eles precisam, porque ainda estão muito ligados ao materialismo. Aquilo que a gente sempre fala, surge o desequilíbrio. Queria nesse momento fazer um intervalo, mandar um abração para a nossa amiga Rose Kelly. E a Rose está fazendo uma lembrança aqui muito valiosa. Lembremos ainda os suínos que continuam sofrendo castração. Verdade. Para engordar. E essa castração é feita sem o uso de anestesia, entre outras violências, tais quais mães suínas que são separadas de seus filhotes prematuramente nas indústrias. É verdade. Rose, obrigado, boa noite. Sempre bom ter sua participação. E essa lembrança sua é muito valiosa para nós, porque muitas pessoas banalizam esse tipo de acontecimento como se fosse alguma coisa extremamente necessária para a sobrevivência do ser humano, quando não é. A sobrevivência do ser humano não deve passar pelo sofrimento de algum irmão animal. De nenhum ser, né? E aí, quando a Rose coloca, eu me lembrei também de um detalhe, né? Quando ela fala das mães que são separadas dos filhinhos, as porcas, elas ficam em gaiolas, né? E muitas ficam em gaiolas que elas não conseguem virar dentro da gaiola. Então, é uma gaiola que não dá para você dar um giro. Então, elas vão ficar ali presas, sem poder, ao menos, virar, né? Trocar a posição. Então, é um lugar muito restrito, elas não têm como nem se mexer, né? E isso é em razão, né, dessa
produção, porque a gente tem um mercado consumidor muito grande e a indústria acaba adotando meios, né, mecanismos para poder vender em larga escala. E para vender em larga escala também, eles tentam baratear o preço, né? E para baratear esse preço, muitas vezes as consequências são cada vez mais terríveis, desastrosas, né, para os nossos irmãos. Se a gente for pensar nos frangos, né, geralmente os pintinhos, os machos, são triturados vivos, né, porque eles não servem para determinados... acho que o peito fica muito pequeno, então eles são eliminados quando bebês, né, então são triturados vivos. Então, assim, são da história da galinha, coisas muito tristes, galinhas, né? Que são colocadas dentro de gaiolas, elas não se movimentam, elas não veem a luz, e elas colocam tantos ovos, elas perdem tanto cálcio, que os ossos dela, que já são compostos com um componente de ar, um osso pneumático, começa a ficar com mais osteoporose, de tantos ovos que elas colocaram na produção, na linha de produção, cada vez mais capitalista, cada vez mais angustiante, cada vez mais em busca do lucro. E é complicado, né? Vamos mandar aqui um abraço de boa noite para a nossa amiga Eva Ferreira. Boa noite, Eva. Obrigado pela sua presença carinhosa, obrigado da sua audição. Esteja sempre conosco. Muito bom saber que você está conosco. Boa noite, Eva. Obrigada. E a todos vocês, amigos internautas, né, que tiram esse tempinho na sexta-feira, no final do dia, para vir bater papo com a gente, para ouvir o que a gente tem estudado, o que a gente tem procurado, o que a gente tem procurado passar, né, aqui no Centro Allan Kardec, no programa Sintonia no Bem. Vamos seguir? Por favor. Então, para a gente falar, né, a nossa próxima leitura, né, do opúsculo, porque senão não vai dar tempo, a gente tem separado 3 a cada programa, e agora a gente tem o Irmão X, né, com o livro Contos e Apólogos, com Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, e ele diz o seguinte, quer ler? Você tem essa parte? Pode passar. Não tem. Eu não sei o que aconteceu. Os homens que se julgam distantes da harmonia orgânica, sem o sacrifício dos animais, são defrontados por gênios invisíveis que se acreditam incapazes de viver sem o concurso deles. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Quando o homem cumprir em si mesmo as leis superiores da bondade a que teoricamente se afeiçoa, deixará de ser um flagelo para a natureza. Quem devora os animais, incorporando-lhes as propriedades ao patrimônio orgânico, deve ser apetitosa presa dos seres que se animalizam. Os semelhantes procuram os semelhantes. Esta é a lei. As pessoas deviam se assustar e se preocupar muito mais, né? Então, aqui a gente pode observar que, né, o Irmão X, ele fala que a gente precisa tomar cuidado com essa, né, com esse consumo, né, com essa hecatombe que a gente tem feito, né, com os animais, né, matando em grande escala, destruindo a natureza, porque todo esse desequilíbrio, né, todo esse consumo vai incorporando ao nosso patrimônio e com isso outros irmãos se aproximam, né, de nós. E aí, só fazendo um gancho, quando a gente fala da obsessão, né, que ele fala que o enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Se nós pegarmos o livro chama Desobsessão, pelo espírito André Luiz, Chico Xavier e Valdo, né, que foram os que fizeram o livro, pelo espírito André Luiz, e aí no capítulo 2, quando fala do preparo para as reuniões mediúnicas, que trata da alimentação, especificamente esse capítulo trata da alimentação, ele diz o seguinte: isso é para o preparo para as reuniões mediúnicas. A alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual será leve. Nada de empanturrar-se
o companheiro com viandas desnecessárias. Estômago cheio, cérebro inábil. A digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento, que exige segurança e leveza para exprimir-se nas atividades de desobsessão. E aí, aqui vai falar, né, que é aconselhável os pratos ligeiros e as quantidades mínimas. E depois, seguindo, vai falar também, né, que crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool, acrescendo observar que os amigos ainda necessitados do uso do fumo e da carne, do café e dos temperos excitantes estão convidados a lhe reduzirem o uso durante o dia determinado para a reunião, quando não lhes seja possível a abstenção total, compreendendo-se que a posição ideal será sempre a do participante dos trabalhos que transpõe a porta do templo sem quaisquer problemas alusivos à digestão. Correto. E aí sempre a gente... É interessante como quando você começa a ler, né, os livros espíritas com um olhar mais voltado para o respeito a toda a natureza, aos seres humanos e não humanos, a gente percebe quantas passagens a gente tem, né? Que às vezes numa leitura, quando a gente não está às vezes observando, passa desapercebida. Que a gente acaba deixando passar isso sem... Muito frequente. Né, muita atenção. Tem mais uma passagem aqui da Joana de Ângeles. Uai, Posso? por que esse aí apareceu e os outros não? Esse apareceu. Jesus. Claro. E é a Joana de Ângeles, né, no livro Despertar do Espírito, pelo Espírito Joana de Ângeles, né, na editora Salvador, editora Leal de Salvador, do ano 2013, né? Ela fala a respeito dos Divaldo, né, com o Divaldo. relacionamentos sociais, né? Divaldo Pereira Franco. Isso. Justamente. E ela diz assim, observa-se nesse contexto que os santos e missionários do amor em todos os campos do conhecimento, a fim de realizarem as tarefas que se impuseram ou as quais ainda se propõem, normalmente exaustivas e desgastantes, são tomados invariavelmente de grande compaixão pelas demais criaturas, vegetais, animais e humanas. E assim você vê, né? Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco, Frei Francisco, São Francisco de Assis. Olha, são figuras assim maravilhosamente humanas e próximas das criaturas, né? Francisco de Assis nem se fale, né? Que dedicou muito. E aí, pegando ainda esse livro, né, que o Bandeira falou, O Despertar do Espírito, que é pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 7, que trata dos relacionamentos, eu vou pegar especificamente os relacionamentos sociais, porque ela trata de várias partes nesse capítulo, né, dos relacionamentos familiares. Então ela traz mas vou pegar especificamente os relacionamentos sociais. E aí eu fiquei pensando, ela fala assim, o relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Aí eu fiquei pensando, na hora que eu li isso aqui, eu fiquei pensando, bom, então a gente não tem esse relacionamento social. Né? Porque olha só, a gente não tem não desenvolvemos ainda esse respeito, né? Porque olha só, o relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo que o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. E aí ela segue. Relaciona-se então com os minerais,
desenvolve os sentimentos de respeito e de admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando pela preservação de todas as formas viventes e, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes que são da sua vida. E aí você fica pensando assim, o quanto a gente ainda não tem esse relacionamento social, porque a gente não consegue, né, fazer esse relacionamento. E aí ela traz, né, nos reinos inferiores, o relacionamento é vivido apenas por parte daquele que pensa e que sente racionalmente, porquanto neles ainda não existindo uma consciência que possa responder pelos sentimentos que lhes são direcionados, a doação é unilateral, com uma consequência sutil para quem a proporciona: o prazer de estar vivo e partilhar de todas as formas da vida. E aí ela vai trazendo, então é bem interessante porque ela vai falar, ela falou dos minerais, agora vai falar dos vegetais. Então ela vai trazendo, esse livro esse capítulo é muito, muito legal mesmo, muito interessante. E quando eu leio Joana de Ângeles, eu sempre fico pensando, gente, como eu não sei nada, né? Joana, assim, ela escreve de uma maneira tão fantástica que a gente se sente assim, um grão de areia, né? Porque a escrita dela é assim, fantástica, né? E assim, às vezes difícil para a minha inteligência. Está sendo humilde. Muito difícil. E aí ela segue. Nos vegetais e nos animais, no entanto, essa experiência já se faz em dupla via. Quer dizer, então aqui ela fala que no mineral é unilateral, aqui não, né? Porquanto existe sensibilidade nos últimos, a presença de uma percepção mais desenvolvida que permite a captação e a retribuição de tudo quanto lhes é direcionado. E a gente percebe que esse direcionamento nem sempre a gente faz, né, de forma adequada. Muitas vezes a gente faz um direcionamento, né, de forma errada, maltratando, não cuidando da natureza de modo geral. E todas essa nossa imprudência reflete em quê? Doenças. Desequilíbrios. Que aí você, Bandeira, pode falar muito melhor que eu, né? Porque só você domina isso com muita propriedade. Então, esses desequilíbrios, né, trazem as doenças, e muitas doenças são doenças relacionadas, né? Acho que a maioria são doenças relacionadas com o nosso desequilíbrio, né? Se a gente pensar na ansiedade, na depressão, na dependência química, diabetes. Aí vai falando aí, que é sua área. Você que tem que falar isso. Eu quero guardar esse gostinho para o programa da próxima semana. Porque a gente está se aproximando do fim. A cada programa que a gente vem, a gente vai descobrindo mais coisas a respeito desse fantástico relacionamento que o ser humano deveria ter com todos à sua volta. Todos, quando eu falo, todos mesmo. Não só outros humanos, mas também os espíritos superiores, os espíritos inferiores, os animais, as plantas e os minerais. Que Deus possa nos prodigalizar um dia, entender toda essa verdade e coerentemente utilizar todo esse aprendizado. Nesse momento eu queria agradecer cada amigo internauta aqui no Sintoniando Bem, mandar um abraço carinhoso a todos, né? Convidar para o Juninão que está vindo aí, né, Claudinho? O Claudinho está organizando esse Juninão. Já tem data, festa. Claudinho, ainda não? Tá só chamando, né? Só deixando a gente atiçar. À vontade, né? E eu gostaria de ler uma prece de encerramento. Ótimo, excelente. A prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade.
ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. E que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Ó Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Claudinho. Boa noite, amigo ouvinte. Forte abraço, um bom fim de semana a todos. E até sexta-feira. Boa semana. Com a graça de Deus, que assim seja. Os animais vão proteger. Os animais vão proteger. É muito triste ver os animais famintos e maltratados, abandonados pelas